Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto nesta noite. Celebramos neste final de semana em todas as igrejas, sejam igrejas católicas ou igrejas evangélicas. É celebrado o final de semana do Domingo de Ramos, onde lembramos da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, saudado com festa, com alegria, a entrada de Jesus em Jerusalém. E no Evangelho de João, capítulo 12, nos é dito: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus, também com o título Filho do Homem. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também saudamos com alegria as crianças que terão uma participação especial também neste culto de Ramos. Sejam muito bem-vindas, crianças. Que bom que vocês estão aqui. E depois elas terão uma participação especial dentro do nosso culto. Então, quero convidar a comunidade também, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam esta noite. Sejam muito bem-vindos, todos os amigos que nos visitam também essa noite. E no número 101. Hoje nós vamos mudar um pouco a sequência do nosso culto, para mais adiante chamar as crianças, à frente. Por enquanto vamos ter um momento dos avisos para a comunidade. Pode ir chegando à frente, quem vai compartilhar os avisos. Cleo vai chegando à frente, trazendo os avisos comunitários. Oferta avulsa, local fica na comunidade, fora do envelope, hoje é fora do envelope aqui na comunidade. Quarta-feira, às 14 horas, a UASE. Quarta-feira, Ligado aqui ou não? às 19h30, ensaio do coral. Estamos convidando quem quiser cantar no coral, estamos iniciando. Já estamos ensaiando músicas para o encontro de corais. Então, sintam-se tocados. Quem gosta de cantar ou mesmo quiser entrar no coral, é só vir às quarta-feiras. Quarta-feira, às 19h30. Então, sábado não tem ensino confirmatório, por causa do feriado. Depois, no próximo sábado, é normal. Terça-feira, a gente tem
Ok, obrigado. Então, gente, vamos guardar bem então esses avisos. Sexta-feira da Paixão, culto com Santa Ceia. Sexta-feira da Paixão, culto com Santa Ceia, Eucaristia. Às 19 horas. 19 horas, sexta-feira da Paixão. E de manhã eu vou estar atendendo a igreja de Itaiópolis, na sexta-feira da Paixão, na parte da manhã, atendendo a igreja de Itaiópolis. No domingo de Páscoa muda. O culto aqui no domingo de Páscoa será às 9 da manhã. Haverá uma atividade bem especial com as crianças, envolvendo as crianças. Domingo de Páscoa, 9 da manhã. E com isso, então, não haverá culto no próximo sábado. E guardem e convidem outras pessoas para essa visita especial desta orquestra musical que estará conosco aqui naquele sábado, dia 22. Virão pessoas de 2, 3 cidades diferentes. A maioria ali da grande Florianópolis estarão apresentando uma peça musical, música de qualidade, no horário do culto. Eles vão ocupar o espaço do culto para a apresentação deles, naquele sábado do dia 22, às 19 horas. Eles vão mandar um folder ainda, né, informando a programação. E quem quiser colaborar com essa campanha, então, de 1 quilo de alimento, traga naquela noite lá do dia 22, entrega ali na entrada desta programação especial. Acho que era isto para os próximos dias, para a próxima semana, semana da Páscoa. Ok? Acho que não esquecemos de nada, né? A turma da UASE vai fazer visita no Lar de Idosos nesta quarta-feira, às 2h30 da tarde. Nos encontramos lá para fazer uma homenagem especial para os idosos, né, da Semana da Páscoa. Seria isto. Convido a comunidade para cantarmos um hino de confissão de pecados, hino de número 36. É uma oração. Hino 36 é uma oração. Se sofrimento te causei, Senhor, perdão, Senhor. Hino 36. Da comunidade para cantarmos um hino que faz tempo que a gente não canta, mas que fala da vida em comunhão cristã, hino 578, hino 578, que nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus, para viver como rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Hino 578. Depois deste hino, então, as crianças fiquem em alerta. Depois assim. Um só rebanho, um só pastor.
Professoras do culto infantil, é com vocês e as crianças agora. Primeiramente o som. Alô? Testando? Abaixo, né? Abaixo? Alô? Testando? Testando o som? Tá ligado, só tá um pouco baixo. Está ligado. Testando o som. Melhorou? Não ainda? Não? Tá baixo ainda? Alô? Testando? Baixíssimo ainda. Alô? Testando? Dá para ouvir melhor agora? Dá para ouvir melhor? Mais alto? Sérgio já está cantando. Então, primeiramente, em nome do culto infantil, quero agradecer a todos os familiares, toda a comunidade que se faz aqui presente. Então, como o pastor já falou, amanhã é domingo de Ramos, né? E a gente preparou, assim como nós íamos preparar a história aqui embaixo, na sala do culto infantil, nós preparamos aqui para vocês, para a comunidade, para os pais, avós e todos os familiares que aqui estão. Nossas crianças não tiveram assim um ensaio, né? A gente chegou aqui, pegou eles e a gente tentou fazer um pouquinho. Mas com certeza, queridas famílias e comunidade, eles vão fazer com muito amor, muito carinho, para relembrar a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, naquela época foi feito isso, né? E hoje as crianças do culto infantil aqui da comunidade de Vila Nova vão representar esta entrada de Jesus. Jesus entra em Jerusalém. Nós encontramos esta passagem bíblica em Lucas 19, 28 ao 31. Jesus foi para Jerusalém. Quando ia chegando aos povoados de Betfage e Betânia, que ficava perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês encontrarem lá, chegarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digo que o mestre precisa dele. Eles foram e chegaram, tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles levaram o jumentinho para Jesus. Puseram as suas capas sobre o animal e levaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho e os seus ramos. Quando Jesus chegou perto de
seguidores iam com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinha visto. Eles diziam, todo mundo com seus ramos erguidos, que Deus abençoe o bem, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe o bem, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Então, esse é um pequeno gesto para todos vocês e para nós, né? Para que nós pudéssemos relembrar a entrada de Jesus Cristo em Belém. Essa homenagem é do culto infantil. Crianças, muito obrigada, e famílias, muito obrigada. Parabéns. Agora vamos Parabéns às crianças, às professoras do culto infantil, por essa bela encenação sobre o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi muito criativo, muito bonito envolver as crianças nesta encenação. Convido a comunidade para termos um momento das leituras bíblicas. Também o tema deste culto é o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Peço a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras, podem chegando à frente. A primeira leitura, Salmo 118. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. A primeira leitura, Salmo 118, versículo 19 seguintes. Salmo 118, versículo 19 seguintes. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor. Salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui no templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus. Eu anunciarei a tua grandeza. Dê graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Obrigado. E a leitura do Evangelho, encontramos a leitura do Evangelho em Marcos 11, capítulo 11, versículos 1 e seguintes. Marcos capítulo 11, versículo 1 até o 11. Eu passo a ler. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar acharei preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei e trazei. Se alguém
alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam clamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui. Ok, obrigado. Bem-aventurados todos os que ouvem a palavra do Senhor, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o hino, que é uma oração, antes da mensagem deste culto, antes do sermão deste culto, o hino 165, que é uma oração também. Pedimos que Deus prepare a nossa mente e o nosso coração para acolher a semente da palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. 165. Junta a sua Bíblia, querendo acompanhar a análise do texto, a explicação do texto, Marcos capítulo 11, versículos 1 até o 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. Estimados irmãos, irmãs em Cristo, estimados amigos, amigas, quando vem uma personalidade famosa a uma cidade, seja qual for a cidade, uma pessoa famosa, um jogador de futebol famoso, um cantor, uma cantora famosos, um ator, uma personalidade pública muito conhecida, muito famosa, geralmente se aglomeram multidões para receber esta pessoa ilustre, esta pessoa que é muito conhecida, que é muito famosa naquele povo, naquela nação. Pois bem, Jesus havia praticamente encerrado quase 3 anos de ministério público. Jesus havia curado muitas pessoas doentes, havia curado paralíticos, cegos, mudos, surdos, havia liberto também, curado leprosos, havia ressuscitado alguns mortos também. Jesus havia transformado água em vinho lá na festa de casamento. Jesus havia multiplicado pão e peixe para uma multidão de pessoas. Ou seja, a fama de Jesus, como alguém que operava muitos milagres, havia se espalhado por toda a região da Judéia, da Samaria, aldeias, cidades vizinhas.
Então multidões passaram a seguir Jesus, alguns na esperança de serem curados, outros na esperança de que ele se tornaria o novo rei de Israel, o novo rei da nação. E quando ele se dirige a Jerusalém para iniciar, dentro do plano de Deus, a sua semana da paixão, semana do sofrimento, semana do julgamento, da humilhação, do espancamento, da morte na cruz, então Jesus está entrando em Jerusalém e nos chama a atenção a forma como ele orienta os seus discípulos para suceder essa entrada na cidade de Jerusalém. Diz ali em Marcos capítulo 11, como também é relatado em Mateus, em Lucas e também no Evangelho de João: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, que foi encenado aqui pelas crianças agora há pouco. Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide até a aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta, logo o devolverá. Assim aconteceu, alguns dos que ali estavam perguntaram: que fazeis soltando este jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções do próprio Jesus, e assim então os deixaram ir com o jumentinho. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as vestes de Jesus, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, outros estendiam ramos de oliveira, cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham após ele, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino, que vem o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, dirigiu-se ao templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia, junto com os 12 discípulos. Pois bem, esta é a narrativa que nós acompanhamos aqui também, através da encenação das crianças, e o que nos chama a atenção nesta narrativa. Ora, um rei iria entrar numa cidade montado num jumentinho ou montado num cavalo, um belo cavalo? O que era de se esperar da entrada triunfal de um rei na capital lá em Jerusalém? Óbvio que a gente esperava que viesse, num cavalo bonito, possante. Hoje o que seria? Num carro blindado, cercado de seguranças, num carro blindado, grande autoridade, como proteção, como segurança. E com isso, então, aquele cortejo ao redor, então, acolhendo, recebendo aquela pessoa famosa, digamos assim. Pois bem, Jesus sai totalmente fora do esquema do poder, do esquema da arrogância, do esquema da vaidade, do esquema da fama, do esquema dos famosos. Jesus solicita um jumentinho emprestado, nem era dele jumento, era emprestado, de uma pessoa desconhecida, mas que estava nos planos de Deus, e essa pessoa desconhecida empresta o seu jumentinho para que Jesus entre na cidade de Jerusalém. Totalmente fora da casinha, esta entrada do Filho de Deus em Jerusalém. E assim, enquanto ele vai entrando na cidade, as pessoas ali, ambos os lados, aquela multidão cercando esta entrada, alguns estendendo vestes no chão, outros ramos de palmeiras, ramos de árvores, iam saudando esta entrada de Jesus, gritando, clamando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, tem piedade de nós, Senhor. Hosana nas alturas.
ajuda-nos, Senhor. Se for traduzir a palavra hosana, eles estão clamando, ajuda-nos, Senhor. Por quê? Porque todos eles imaginaram, ou pelo menos a grande maioria deles imaginaram, que Jesus estava entrando em Jerusalém e que seria o novo rei de Israel, o novo Davi, o novo rei, inclusive é mencionado aqui no texto, né? Aquele que vem para assumir o trono de Davi. E assim, então, aquele alvoroço, aquela alegria, hosana, hosana, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela empolgação. E Jesus vai entrando na cidade e ao invés de ir para o palácio, onde estaria o reinado, a sede do reinado, Jesus pega outra rua e vai para o templo e não para o palácio. A lógica seria, ele será o novo rei de Israel, ele será um dos sucessores do rei Davi, ele vem para assumir o trono de rei. E um rei melhor do que os outros, um rei justo, um rei íntegro, um rei honesto, um rei que tem poderes excepcionais, até de multiplicar o pão. Sonho do povo, ao longo de toda a história, desde o Império Romano, era multiplicar, né, o pão e o circo. O pão e a arena romana, o circo. E assim continua ao longo de toda a história da humanidade. Muitos personalistas, muitos populistas se elegem prometendo pão para todo mundo e circo para todo mundo. E Jesus não vai para o palácio. Jesus vai para o templo. Por que será que Jesus não vai para o palácio? Por que será que Jesus foi para o templo? Porque Jesus não veio para ser o novo rei do país, o novo rei de Israel, o novo rei da nação. Porque o reino de Jesus não é o reino do governante, do imperador, do rei do país. O reino de Deus é diferente. E ele, para estabelecer o reino de Deus, ele começa pelo templo. E logo depois desse texto, em Marcos 11, vai falar que ao chegar no templo, Jesus percebeu que o templo tinha se transformado em mercadão religioso, onde se vendia todo tipo de bugiganga, onde se praticava uma religiosidade ritual, comercializada, e não mais centrada na fé, na religião, nos ritos, nas grandes liturgias, nas grandes encenações litúrgicas, não mais baseada na fé, no Deus vivo. E como o sistema religioso farisaico havia se corrompido, Jesus vai começar a anunciar essa transformação, a chegada do reino de Deus para purificar o templo, para transformar o sistema religioso judaico dominado pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, para que houvesse uma transformação do coração. Portanto, ele não vai para o trono da sede do governo, ele vai para o templo e vai se expor à crítica, à rejeição, à condenação do sistema religioso judaico. E assim vai acontecer. Então, esta é a diferença do reino que Jesus anuncia e do reino que as pessoas esperavam. E aí vai se sucedendo uma série de acontecimentos, onde Jesus vai sendo cada vez mais rejeitado e ameaçado de morte. Ou seja, expulsou os vendilhões do templo, anunciou o reino de Deus e não o reino de Davi, renunciou ao fascínio, à tentação de assumir o reino da nação de Israel. E está a caminho não da coroação de rei, está a caminho da coroação de espinhos, da coroa de espinhos na cruz.
Percebam vocês que ao longo de todo o Evangelho de Marcos, uma pergunta que acompanha muitos relatos do Evangelho de Marcos é: quem é este? Quem é este homem, Jesus? Quem é este profeta, Jesus? Quem é ele? Isso aí só vai se revelar de fato na crucificação e poucos dias depois, na ressurreição de Jesus. Quando Jesus está morrendo na cruz e conversa com Deus o Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E há toda uma movimentação da criação naquele momento, túmulos se abrem, mortos saem dos túmulos. Cristo venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mal. E aí um soldado romano vai dizer, contemplando toda aquela cena de Jesus morrendo na cruz e conversando e se entregando aos cuidados de Deus o Pai, o soldado romano vai dizer, o centurião: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Essa confissão não brota da boca de um judeu crente, esta confissão brota de um centurião romano. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esta é a grande diferença entre o reino de Jesus e o reino dos homens. E a pergunta é: nós também não passamos por situações, tal qual esse povo, que esperava uma coisa e acontece outra? Nós não passamos também por situações de desilusão das nossas expectativas, dos nossos sonhos, dos nossos ideais? E de repente não saiu bem assim como a gente tinha imaginado, e nós passamos a nos deixar oprimir pelos nossos ideais, pelas nossas fantasias às vezes, pelos nossos desejos humanos, e passamos a rejeitar a maneira como Deus tem conduzido a nossa história, a nossa vida, a nossa família, em meio à manifestação da misericórdia de Deus, em meio também às nossas contradições, pecados e omissões. Um pastor idoso, já avô, já viajou por todo o Brasil dando palestras, já palestrou para multidões, já palestrou em muitos encontros e congressos de pastores, de várias igrejas diferentes, tem vários livros publicados. Esse pastor escreve agora na terceira idade, se desvencilhando de algumas vaidades que acompanharam o seu tempo de ministério. O que diz ele aqui? A gente chega a uma idade em que parece já ter visto de tudo, e mais um pouco e até o reverso de tudo. Em mais de 30 anos de ministério pastoral e de convivência com pessoas cristãs de várias igrejas diferentes, tenho a sensação de que nada mais me pode surpreender com relação às incoerências do ser humano, também dos cristãos. Fui privilegiado em conhecer heróis e heroínas na fé, gente que para evangelizar atravessou este Brasil, enfrentou o cinzento sertão, a umidade inclemente da Amazônia, o frio do sul do Brasil. Já me arrepiei com o denodo de pastores que sobem morros perigosos dominados por traficantes. Tenho me admirado com a persistência de jovens que dedicam domingos à tarde para visitar hospitais, orfanatos, presídios, sanatórios. Fico contemplando a ternura de mulheres amorosas que cuidam de crianças, que cuidam de doentes, que cuidam de idosos, que cuidam de órfãos. Contudo, do mesmo modo como testemunhei a grandeza do testemunho e da virtude de pessoas cristãs, também tenho me decepcionado com muitas contradições. Já me escandalizei com evangelistas famosos, que manipulam celebrações de cultos, encenando a cura de paralíticos. Revoltei-me com a manipulação dos falsos milagres. Espantado, presenciei líderes religiosos ávidos de poder, de inventar unção
e inventar manifestações sobrenaturais para impressionar o público, a torcida. Depois de conhecer os bastidores de algumas igrejas evangélicas no Brasil, percebi o risco de eu também me tornar cínico. E diante de tanta ambiguidade na esfera religiosa, eu poderia me comportar como uma hiena, sarcasticamente rindo por dentro, assistindo toda essa palhaçada. Mas decidi seguir com integridade, abandonando o desejo de holofotes, de multidões e de aplausos, para seguir com humildade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Sei que posso sucumbir à tentação de muitos de ganhar o mundo inteiro para Cristo, muitas vezes movidos por planos megalomaníacos. No momento, me contento em guardar o meu coração e viver com integridade na presença de Deus e no convívio com as pessoas. Conheci líderes com traquejo de palcos religiosos, que fazem grandes encenações de amor nos palcos, mas que não beijam mais seus filhos nem seus netos. Posso citar vários que nunca leram uma poesia, nunca se contentam em contemplar um pôr do sol, não brincam com seus netos, não têm tempo e desconhecem a alegria de se deixar conduzir por uma melodia calma, suave de música ou de hinos. Vez por outra, me percebo querendo julgar as pessoas. Me entristeço quando percebo que ambiciono ter o status de Messias. Fui tardio em desconfiar do ambiente religioso doentio que marca muitas megas igrejas por aí. E para não asfixiar a minha alma, senti a necessidade de viver de maneira simples a fé cristã. Aprendi a gostar de poesia, biografias, crônicas, romances. E assim vou aprendendo a viver a vida cristã de maneira mais autêntica, menos teatralizada. E assim procuro também agradecer a Deus por cada refeição, cada momento com minha família, cada momento com os meus amigos, que me aceitam como eu sou e não esperam de mim uma representação de herói. Assim vou aprendendo a conversar de maneira despretensiosa com os meus amigos, aqueles amigos leais. Hoje sei que preciso antecipar-me aos meus inimigos que concorrem pelo poder, oferecendo-lhes um pouquinho, um pedacinho da minha paz. Assim anseio ler e reler a Bíblia sem a obrigação de sempre trazer grandes verdades. Tenho sede de meditar calmamente nas histórias, nas parábolas, nos ensinos dos dois testamentos. Tenho alegria de poder ler e meditar nos Salmos, provar e ver que o Senhor Deus é bom. Assim aspiro a aprender e calar-me na presença de Deus, silenciar na presença de Deus, numa oração contemplativa. Reconheço que ainda estou engatinhando nessa prática de disciplina espiritual, mas anelo aprender mais, o mais profundo do que é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. No passado, quando jovem, eu sonhava em ganhar cidades, ganhar o mundo para Cristo, um projeto fascinante. Agora luto para não perder o meu coração, para não perder a minha alma. Do que adianta o ser humano ganhar o aplauso do mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, a sua integridade, seu coração, se vier a negligenciar a graça salvadora do Senhor Jesus. Isso não vale só para pastores, vale para todos nós. Em que medida nós focamos a missão e o projeto de Jesus de estabelecer o reino de Deus em nossos corações, ou nos iludimos achando que o projeto do reino de Deus será estabelecido por governos humanos, contraditórios. Certa vez eu compartilhei com vocês
o mundo conquistado por Alexandre o grande general grego, o grande imperador grego, que chegou no auge de todas as conquistas possíveis naquela época, o grande império romano, Alexandre o Grande, que nós estudamos nas aulas de história. Quando à beira da morte, Alexandre convoca seus generais e seu escriba e relata seus últimos 3 desejos. Últimos 3 desejos, e ele que estava à beira da morte, da maneira como queria que fosse conduzido o momento do seu sepultamento. Disse ele: determino que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos mais reputados médicos do Império Grego. Segundo, que seja espalhado no caminho até o meu túmulo os tesouros conquistados que eu conquistei com o meu exército. Joguem ao chão enquanto passa o meu caixão, prata, ouro, pedras preciosas, joias. E deixe o povo apanhar essas preciosidades. Também peço que minhas 2 mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, ao lado do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos esquisitos, pergunta a Alexandre: por que razão você quer que se cumpra no dia do teu sepultamento esses 3 desejos? O que significa isto? E ele então respondeu: quero que os mais eminentes médicos do meu reinado carreguem o meu caixão, para mostrar a todas as pessoas ali presentes que os médicos não têm poder total de cura, nem de evitar a morte. Eles também são limitados no seu conhecimento médico e nos seus medicamentos. Quero que o chão seja coberto dos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, e eu conquistei muitos, os bens materiais conquistados aqui nesta vida, aqui permanecem no chão desta vida. E por último, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos a este mundo, e de mãos vazias partiremos deste mundo. De mãos vazias viemos a este mundo, e de mãos vazias partiremos deste mundo. Muitas vezes você e eu gastamos tanta energia, tanto tempo de nossas vidas, correndo de maneira desesperada atrás de algo que ambicionamos. Um amor, um emprego, uma amizade, um status, uma grande casa, uma fortuna, um cargo, um status, um poder. Quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a grande diferença entre o reino esperado por aquele povo e o reino ofertado por Jesus. Jesus veio trazer o reino de Deus, não o reino deste mundo. Então não nos iludamos com as promessas de reino de Deus aqui neste mundo, porque os que mais prometeram o reino de Deus na terra se tornaram os maiores opressores e ditadores ao longo da história da humanidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo veio para estabelecer o reino de Deus no coração das pessoas. O senhorio de Deus no coração das pessoas. E quando elas percebem que tudo quanto se corre atrás a vida inteira, grande parte destas coisas vão ficar por aqui mesmo, no chão desta terra, nós aprendemos a enxergar melhor como é importante ganhar o reino de Deus, receber, acolher o reino de Deus, e quão insignificante é o reino e os reinos desta terra. Queria encerrar esta mensagem lembrando daquilo que nos é dito também na palavra de Deus. Hosana, ajuda no Senhor. Eles pediam ajuda de um governo humano, um novo rei Davi. E Jesus na cruz lhes concedeu, lhes ofereceu a ajuda de Deus,
do reino de Deus. Perdão dos pecados, salvação, paz de Cristo, paz de Deus, senhorio de Deus no coração das pessoas. E assim passaram-se 2000 anos, estamos aí às vésperas de mais uma sexta-feira da paixão. Me parece que a maior parte da humanidade ainda não entendeu esta mensagem de Cristo. Cristo morre na cruz, orando por ti e por mim. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Cristo ora entregando a sua morte aos cuidados de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, pelo agir, pelo poder, pela misericórdia de Deus o Pai. Deus o resgata do túmulo. E esse Jesus que aparece a tantos discípulos e discípulas, durante mais de 40 dias, em mais de 10 locais diferentes, para mais de 500 pessoas, apareceu o Cristo ressurreto, anunciando de novo o reino de Deus. Então, aquele Jesus que foi aplaudido na entrada de Jerusalém, aquela multidão que gritava: Hosana, bem-vindo o novo rei. Boa parte daquela multidão vai gritar depois, no dia do julgamento de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E tendo a oportunidade de escolher entre um justo e um bandido, escolheram ficar com o bandido. Ladrão, bandido, salteador, foi liberto e Jesus foi mandado para a cruz. Assim é a maioria das pessoas da humanidade, sempre de novo, fazendo escolhas contraditórias e não entendendo o projeto do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, meu amigo, minha amiga. Aproveite esses dias agora, antes da Páscoa, para reler os evangelhos, Marcos, quem sabe ali a partir desse versículo 11, onde vai se desenvolver toda a história da paixão, do sofrimento de Jesus, até a ressurreição no domingo de Páscoa. Que Deus nos abençoe e que acolhamos em nossos corações o reinado de Deus, a presença do Cristo Messias, o Salvador, e de seu Espírito Santo, o Consolador. Que assim seja em nossa existência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos vão sendo acrescentadas dentro do propósito de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra, pelo amor, pela entrega de Teu Filho Jesus naquela cruz, Senhor, por todo o sofrimento, humilhação que Teu Filho sofreu naqueles dias da paixão, Senhor. E essa semana da paixão começa agora, nesse fim de semana, com o domingo de Ramos, Senhor. Que nós possamos acompanhar a trajetória de Teu Filho Jesus e tudo aquilo que Ele sofreu, ao qual se submeteu, foi por amor a nós. Para nos trazer perdão, salvação, vida nova em Cristo aqui agora e a participação futura, eternamente no reino de Deus, no Teu reino, Senhor. Assim oramos, Espírito Santo de Deus. Também nos console em meio às frustrações que enfrentamos. Também nos dê a sabedoria e discernimento para não nos iludir com o aplauso das pessoas, que uma hora estão aplaudindo, outra hora estão crucificando, rejeitando. E que nós possamos ter o nosso foco em Ti, Senhor, sabendo que Tu és o autor e o mantenedor da nossa fé e da nossa esperança maior, que é a esperança do Teu reino. Assim oramos, Senhor Jesus, dá-nos um coração misericordioso para com aquelas pessoas que nos têm frustrado ao longo da nossa jornada de vida, como tantos frustraram o Senhor Jesus, e que acima de tudo possamos orar como Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas acima de tudo, Senhor, que possamos orar junto com Jesus a oração da entrega. Pai, em Tuas mãos entrego a minha vida, a minha missão de vida, o Teu propósito para a minha vida. Assim oramos, assim confiamos nos Teus cuidados, também clamando junto: Hosana, Senhor, ajuda-nos, Senhor.
Amém. Convido para cantarmos um hino de gratidão a Deus, hino bem conhecido, obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477. Enquanto cantamos o hino de gratidão 477, as pessoas que quiserem poderão trazer a sua oferta de gratidão a Deus e de apoio à missão da igreja, enquanto cantamos esse hino de ação de graças. Envelope no dízimo da oferta. Para ficarmos de pé para a oração de intercessão e também oração do Pai Nosso. Nos coloquemos na presença de Deus em oração. Deus e Pai, queremos interceder junto à Tua presença, ó Deus, que é o Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de cuidado. Queremos interceder pelas pessoas que lutam com dor, com enfermidade, tanto nas suas casas como também nos hospitais, nos postos de saúde. Também intercedemos, ó Deus, pelos idosos que moram com suas famílias, também os idosos que moram nos lares de idosos espalhados por nossas cidades. Intercedemos, ó Deus, pelas crianças, Senhor, nos alegramos com a participação das crianças na Tua igreja e pedimos, ó Deus, continues abençoando, protegendo e conduzindo a vida de cada uma delas. Abençoe e renova o amor, Senhor, entre os casais, que tenham também paciência, sabedoria, que tenham compreensão de um para com o outro e juntos, unidos, com um só coração, venham edificar a cada dia um lar cristão, marcado pelo amor, pelo testemunho da fé, como é da Tua vontade, Senhor. Assim oramos, ó Deus, também intercedendo pelas nossas cidades, Rio Negro, Mafra e nossa região. Proteja todas as famílias, Senhor, abençoe as pessoas que trabalham na área da saúde, da segurança pública também em nossas cidades, que Tu os abençoe e os proteja, os livre de todo mal. Também intercedemos pela nossa nação, Senhor. Transforme a mente e o coração dos nossos governantes, para que cumpram a sua obrigação de governarem pelo bem comum de toda a população e não privilegiarem os seus interesses e os interesses daqueles que lhes são mais próximos. Tudo mais, Jesus, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou aos Teus discípulos e discípulas, a oração do Pai Nosso, que oramos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a bênção e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Por último, vamos cantar um parabéns. Alguém falou que tem alguém de aniversário aqui entre nós. Alguém que faz aniversário no dia 2 de abril. Confere isso. Alguém que faz aniversário dia 2 de abril. Seu Neri Chape irá completar 71 anos no dia de amanhã. Tem mais alguém com aniversário esta semana ou não? Pode falar, nós não vamos na sua casa, pode falar. Não se assuste. Vamos cantar então, parabéns. Seu Neri, levanta a mão lá para a gente saber quem é o seu Neri Chape. Esse ali então, 71 anos. Vamos cantar o parabéns então, Veridiana, pode ser? Felicidades, muitas bênçãos de Deus na sua vida e da vida da sua família também. Amém? Uma boa noite para todos, um final de semana abençoado. E quem tem as crianças lá atrás, não esqueçam de mim, né? Vocês viram aquele filme Esqueceram de Mim, né?